E aí? Bom? E aí, gente? Tudo bem com vocês? Tomem seus lugares e lá vamos nós. Essa palestra é boa. Quem é bonzinho não governa. Como é que faz para deixar de ser bonzinho e começar a governar? Precisa desenvolver habilidade, precisa desenvolver competência, precisa pôr as pessoas no lugar delas, precisa de assumir sua vida, precisa fazer uma série de coisas. Minha sugestão número 1, tem nenhuma televisão funcionando aqui, tá? A sugestão número 1 para todo mundo é: descubra quem você é. Descobriu quem você é, não tem como você ser bonzinho mais. Qual que é o problema de todo mundo? A pessoa não sabe o que ela é, então ela precisa agradar os outros para sempre estar de boa. Esses dias agora eu estava conversando com alguns pais que tem, os nossos filhos têm amizade aí, né? Nós somos ligados pelos filhos. E eu estava trocando ideia com eles, falando justamente que um lá fez uma besteira. E aí meu filho não impediu essa criança de fazer essa besteira. Eu falei para meu filho: você é culpado. Aí ele falou: eu não sou. Eu falei: é. Isso aí chama covardia. Se você ficar calado com a pessoa, você é um covarde. E alguém estiver fazendo alguma coisa errada, você é um covarde. Eu não vou criar filho covarde, não. Não vou treinar nenhum covarde aqui em casa. Quando foi resolver do lado de lá, eu perguntei para o pai: você fez o quê? Aí ele contou o que ele fez. Eu falei: você sabe o que levou seu filho a fazer isso? Aí a gente chegou na conclusão que é necessidade de aprovação. Aí todo mundo aplicou os castigos, porque se não tiver punição, você é um pai bonzinho. Se não tiver uma punição no treino de um filho, se não tiver no casamento, mas só punição no casamento, sim. A mulher ela não for punitiva e o marido também, vai ter um problema, ninguém respeita. Se numa casa, o treino de filho, os pais não punem, ninguém respeita. Numa sociedade onde ninguém pune ladrão, por exemplo, ninguém respeita mais a sociedade. É normal. E aí o que acontece? Quando ele detectou isso, passou a fase do castigo, todo mundo ficou de castigo, sentamos para conversar. E aí que estava o detalhe, a clareza da criança sabendo que o problema que ela estava era de querer a aprovação de alguém. Aí, sabe aquela coisa de todo mundo fazendo loucura? Eu fico imaginando o tanto de gente que não está presa agora por ir na onda dos outros, em querer agradar os outros, em querer ser bonzinho para os outros, querer um aplauso de alguém, um carimbo de alguém, falando: nossa, mas você é fera, hein? Esse negócio de ser bonzinho significa que você não cuida da sua vida. Isso precisa acabar, senão você não prospera. E o pior de tudo, se for só sobre a sua vida, tudo bem, mas é sobre uma família, é sobre filhos, é sobre uma empresa que talvez nunca vai ser aberta, talvez é uma empresa que nunca vai prosperar, tudo porque você não entendeu o jogo. E aí está um grande detalhe: essas pessoas que são boazinhas, elas são pisoteadas, usadas e descartadas mesmo. É engraçado que o bonzinho ele é leal, só que o excesso de lealdade faz você ficar o quê? Faz você virar um tapete para ser pisoteado, um capacho. O nome é capacho. Como é que testa se a pessoa já foi boazinha? Empresta dinheiro para quem nunca vai pagar. Ao invés de oferecer uma oportunidade para essa pessoa se desenvolver, você vai lá e dá o recurso que você ralou na mão de quem não vai nem te pedir desculpa, nem te agradecer, nem te pagar. Olha que louco. Nem agradece, nem pede desculpa e nem vai pagar. Ainda te põe de doido. Põe ou não põe? Põe ruim. Mas por que é desse jeito? Porque você é a pessoa boazinha da relação. A pessoa boazinha, ela fica o tempo inteiro querendo agradar os outros. Primeira coisa, então, para você abandonar esse estado e começar a governar na sua vida, é assumir sua identidade. Assumir sua identidade, você cria uma barreira com qualquer pessoa. Cara, mas eu acho que eu tinha que ser top com todo mundo. Não tem. As pessoas têm que entender o território. Fala assim, ó: eu tenho um território e eu governo sobre ele. Então qual que é o primeiro território? Você sabe ou não? Seu corpo. Seu corpo é um território e você tem que governar sobre ele. Primeira coisa que Deus te deu. Esse corpo conseguiu desenvolver energia e comprou um território, escriturou um território. Você tem outro território. Você tem um outro território que é a sua família. Você tem outro território que são seus filhos em formação, em treinamento. Você tem um outro território que é a sua empresa. Quando você entender o que é governar, nenhum funcionário vai fazer você parecer um idiota mais. Nenhum amigo seu vai fazer você ficar um idiota. Nenhum conhecido, nenhum transeunte, nem quem estiver passando pelo caminho. Ninguém pode tirar você de otário mais. Por quê? Porque você é um governante. O governante começa a partir do território. Ninguém brinca com o meu cérebro, ninguém brinca com o meu coração. Eu não tenho esse espaço aqui. Eu não estou vendendo bilhete para alguém entrar na minha cabeça. Eu não vendo, não aluga, não empresta, não deixo passar um dia aqui dentro. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma coisa muito simples: entender que governo precisa de território. E o primeiro território é o corpo. Dentro do corpo tem outros territórios. Sua genitália, por exemplo. Não faz sentido você dar isso para os outros. É território que você está entregando. Alguém fala: não. Tem gente que invadiu tanto o território que enfiou um fio na sua barriga indevidamente. E foi lá e multiplicou uma carga genética dentro do território seu. Só para você entender a loucura. Tem gente que por causa de alguma coisa, de um momento de alegria, também invadiu e transferiu o material genético. Não é só a mulher, é o homem também. Você imagina o tanto de gente sem governo, o que não está produzindo? Você não imagina o tanto de gente sem governo que está multiplicando o tanto de doenças sexualmente transmissíveis? Você já parou para pensar nisso?
Qual que é a lógica? De novo, falta de governo, bonzinho demais. Você é bonzinho com genitália, você é bonzinho com seus pecados de estimação, você é bonzinho com o diabo, você é bonzinho com todo mundo, mas não obedece a Deus de jeito nenhum. Bonzinho com todo mundo você consegue atender, menos obedecer. Geralmente a pessoa que é obediente a Deus desagrada todo mundo, e quem agrada todo mundo é desobediente com Deus. Não tem como funcionar as duas coisas ao mesmo tempo. Se você agrada todo mundo, eu tenho certeza que você desobedece a Deus, porque Ele falou para você peitar todo mundo. Se você me ama, vai ter que desagradar o mundo. Não tem como amar a Deus e amar o mundo, está escrito na palavra. Alguém lembra disso ou não? Não tem como amar a Deus e amar o mundo. A boa notícia é que Deus amou o mundo. Como Ele amou, é problema dele, não é nosso. Nós temos que amar o próximo. E amar o próximo não significa ser capacho do próximo. Significa servir e não ser escravo. É diferente. Lembra da expressão bíblica que está escrito assim: nós somos reis e sacerdotes? Se nós somos reis e sacerdotes, é só traduzir: rei para servir, rainha que serve. Significa que você tem uma postura de governo, uma postura de domínio territorial, uma postura de domínio cultural, e tem um detalhe: você precisa de sempre servir, nunca ser escravo de alguém. Um rei nunca precisa ficar babando o ovo de ninguém, não precisa ficar querendo se curvar para ninguém. Ele continua o governo dele. Por que muitas pessoas vivem tristes? Porque elas estão perdendo o governo. Se as pessoas soubessem o tanto que é simples assumir a própria vida e desagradar todo mundo, você acabou de tirar a chance de todo mundo de mandar na sua vida. O que é desagradar? Não é contrariar a pessoa, é desconectar você da vida dela a ponto dela não ter mais controle, nenhum joystick. Quando você agrada as pessoas, ela tem um joystick falando: vira para cá, vai para frente, vai para trás. Quer ver? Se eu fechar a cara, vai ficar com medo. Se eu falar alguma coisa, vai ficar feliz. Não. Quer desagradar no nível máximo? Corta a possibilidade de alguém poder te elogiar ou te criticar. Aí você fala: não, mas as pessoas podem fazer. Claro que elas vão fazer, só que na sua cabeça isso não tem efeito. Eu conheço um governante pelo nível que ele dá de acesso da cabeça dele para outras pessoas. Eu não defino um governante pelo tanto de dinheiro que ele tem, é pelo nível de governo territorial, cultural, energético. Ele que manda. Ter ou não dinheiro, às vezes você jogou errado. Ter ou não dinheiro, eu estava discutindo ali agora com alguém: e aí, comprou Bitcoin? Porque o Bitcoin não para de subir. Eu falei: e aí, você vai comprar? Agora eu vou esperar cair. Fica todo mundo nessa. O dia que cair eu compro, o dia que tiver caindo você pode comprar. Aí eu ouvi alguém, acabou de falar para mim, falou que vai comprar 10 milhões na hora que cair. Aí pode cair tudo de uma vez e perde 2 na compra. Engraçado, né? Não estou aqui vendendo isso, que eu não tenho nenhum real nesse assunto. Mas estou achando interessante esse trem subir, tá, vai bater 600 mil reais no Bitcoin. Aí o interessante é: não, quando ele cair eu invisto. Se você souber o que é a primeira coisa para governar investimento, não é esperar uma coisa cair, é ter paciência. E paciência é o seguinte: você tem que entender de momento, você compra e tem paciência. Ele fica caindo, ele fica subindo, ele fica caindo, ele fica subindo. É a paciência que vai fazer você ganhar no tempo. Investimento desse tipo é assim. Só que todo mundo só quer ganhar. Eu lembro que essa mesma pessoa, um dia, a gente tinha investido na bolsa nas mesmas operações. E era bem volátil as operações. E eu senti de sair dessas operações. E falei: ó, eu vou sair. Não, eu não vou não. Aí eu saí, ele não saiu. Passou 3 dias depois, ele perdeu R$1 milhão. Aí a gente brinca: aonde o Marçal coloca ou tira, tem que fazer. Mas não é, é uma parada de sentimento mesmo. E eu estava ali feliz, ganhando. Eu falei: eu não quero ganhar mais, eu quero que pare essa operação. É operação estruturada, é altíssimo risco. É tipo, chama aluguel de ações. Tem gente que quando está ganhando só para quando quebra a cara. Eu não sou desse jeito, eu vou até sentir: não, para aí. E tem gente que só quer investir se o negócio estiver lá embaixo. E se esse negócio nunca mais descer? O que define um governante é tomar decisão difícil. Então você vai notar o seguinte: você quer realmente deixar de ser bonzinho? Patrocine as suas decisões e banque quando estiver dando prejuízo. Tem gente que só quer dar certo. Estava jogando ping-pong com os meus filhos e os amigos deles. E eu vejo quando alguém é muito doido e quer só ganhar. Eu faço de tudo para contrariar a pessoa. Porque a pessoa, ela fala no coração dela: eu quero ganhar. Então você vai ver o que vai acontecer. A vida não é feita de ganhar, a vida é feita de aprender. Ganhar é um bônus de quem aprendeu. Eu vou jogar bola com um monte de gente. Tem um pai lá que falou assim: nossa, eu vou ter que aprender a jogar futebol por causa do Marçal. Aí o outro fica querendo saber: mas como que você joga de jeito? Ah, mas você sabe que eu sou um menino que veio da quebrada e que meu sonho era ser jogador de futebol? Não, então não adianta você querer treinar isso aí, mas você está com 50 anos, você não vai virar esse grande jogador. Gasta a sua energia para governar em outra coisa. E eu vou jogar bola, eu gosto de jogar. Marçal, você é bom? No meio dos ruins eu sou o Pelé. No meio dos bons, não sei nem explicar quem eu sou. Mas eu sei de uma coisa: sei dominar a bola, sei chutar, sei fazer as coisas. Aí eu estou lá com aquele bando de gente de condomínio. Eu falo: cara, vocês não sabem tocar na bola, vocês não têm intimidade com a bola. E estão nervosos à toa. Olha para minha cara: eu perco a bola, eu estou rindo, eu estou atacando, eu estou rindo, eu faço gol, eu estou rindo. Isso aqui é diversão. E é interessante: todo mundo que enche o saco demais é porque não tem governo numa coisa. Aí eu estava falando para todos eles, brigando à toa.
Vocês não sabem chutar uma bola e não sabem recepcionar uma bola. Quer ver? Fica todo mundo enfileirado. E aí eu tocando a bola com muita força. Ninguém, nem adulto e nem criança, conseguia recepcionar a bola. Falei, vocês estão com raiva do jogo, vocês não sabem recepcionar uma bola com velocidade. Então vocês têm que aprender isso, anota. Vamos todo mundo chutar, vamos todo mundo fazer. Eles não sabiam o fundamento do futebol. Alguém que deve ter estudado aí, ou treinado, né, na infância querendo jogar futebol, lembra do que eu estou falando. Você não entendeu os fundamentos, você não joga. Poucas as crianças que não fizeram essa base. Todo mundo aprendeu a fazer essas bases. E aí, por que você está furioso com as coisas que não estão funcionando hoje? Porque você é bonzinho demais no treino. Tem que treinar muito. Tem que ser chato para treinar. Ontem, uma pessoa foi lá em casa, estava fazendo um churrasco, aí a pessoa, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu comecei a rir, porque é difícil achar uma pessoa que é boa em muita coisa. Quando a pessoa é boa, significa que ela treinou. Aí a pessoa era boa até andar de cabeça para baixo. Eu falo, rapaz, eu acho que eu achei uma pessoa para discutir na vida. Eu gosto também de andar de cabeça para baixo, assim, sair correndo de cabeça para baixo. É menino que veio da pobreza, sabe fazer esses treinos, sabe ou não sabe? Esses meninos de hoje não sabem fazer nada. Aí eu falei, então vamos andar no slackline, que eu também ando e faço manobra em cima daquela fita. Tem gente que olha para mim e fala, mas não, onde você arrumou esse tempo? Já falei que eu não tinha nada para fazer quando eu era criança. Quando vocês estavam indo para Disney, eu fui para Disney em 2020. Eu nasci em 87, até chegar na Disney eu resetei esses brinquedos tudo. Os brinquedos da rua, né? Qual que é o aprendizado? Para deixar de ser bonzinho, você precisa ser bom. Você precisa ter horas de treino nas coisas. Você precisa treinar confronto. Você precisa treinar no esporte. Hoje estava todo mundo passando raiva lá no ping-pong, porque já queria ser o melhor do mundo. Eu falei, meu filho, o 02 falou, eu quero ser a lenda do ping-pong. Eu, não, só devolve a bola para o lado de lá. Esquece essa conversa aí. Joga a bola para lá. Aí eu fico pegando um erro, que eu sou analítico. Você já percebeu que a cada 10 erros, 9 você taca na rede? Vamos fazer o seguinte, errar agora só para o lado de lá, para fora. Aí começou a jogar para fora. Terminou, agora você vai querer agora só acertar o meio da quadra de lá, da mesa. Fechou? Vamos calibrar, nem na rede, nem para fora. E aí quer acelerar. Calma, moço, filho de horas. Gente boazinha, brinca um pouquinho e fala com a própria boca. Vamos ver se você lembra de alguma coisa em relação a isso. Ah, eu sou ruim. Ah, como eu sou ruim nessa coisa. Gente boazinha é de jeito. Gente boa mesmo fala assim, quantas horas que eu preciso para ficar bom nisso aqui? Quer saber quantas horas você precisa de fazer numa atividade para você ficar bom? Regular. Regular quer dizer bom não. Regular, 300 horas. Aí você pega uma pessoa, e aí, vamos? Não, 300 horas é muito. Só que se deixar o Reels de lado, se deixar o Instagram, o YouTube um pouquinho de lado, 300 horas em 2, 3 meses você consegue fazer qualquer coisa, você fica bom. Não, mas eu quero ser perito, eu quero fazer parte do 0,1% do Brasil, 10 mil horas. É mais do que um ano, é 1 ano e 2 meses. Só que não é ficar repetindo uma atividade, é fazer progredindo. Estando com os melhores, passando raiva. Você quer mesmo? Não, não quer. Então não precisa ser isso. Vai até onde você quer. Mas se você falar que quer, para de ser bonzinho com você mesmo. Se você falar dentro do seu coração que você quer alguma coisa, para de ser bonzinho. E fala, então vamos fazer. É para acordar cedo? Então eu vou acordar antes desse despertador tocar. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira, desde quando eu decidi acordar cedo. De madrugada, né? Cedo é 7 horas da manhã. Vamos tomar banho na água fria? Vamos até bater um tal do resultado. Bora. 4 anos sem errar. Vamos correr todo dia? Vamos. Pode acontecer o que for. Eu nunca vou esquecer da raiva de esquiar assim o dia inteiro, chegar de noite, ir para um churrasco e falar, agora eu vou correr. E nevando, 17 graus negativo. E eu falava, eu me arrependo por mim e pelos meus antepassados de ter feito essa promessa. E mesmo assim eu falei, eu não sou bonzinho, vou ter que ir. E ter que correr. Cara, você não tem noção, 17 graus negativo, barriga cheia e completamente destruído de ter esquiado o dia inteiro. Isso era umas 10 horas da noite. E eu olhar para a pessoa do lado do Thiago Rocha e falar, cara, por favor, nunca mais deixa eu passar por isso. Sabe a pessoa morta, não conseguia andar, de tanta cansada. Eu falei, não, eu vou vencer isso aqui. Engraçado, quando eu falo que eu vou fazer um negócio, eu não sou bonzinho comigo mesmo. Falei que vou fazer um negócio, eu não consigo ser bonzinho mais. Eu determino na minha cabeça que pode ter o prejuízo que for, eu vou fazer. Se esse aprendizado fez sentido para você, imagina o que o livro pode te ensinar. O link está na descrição. Não perca essa oportunidade.